A paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Este canal não tem vínculo com os canais oficiais da Congregação Cristã no Brasil. Para assistir aos cultos online, acesse os canais oficiais da CCB. Deus abençoe sua vida. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Pela sua imensa bondade, Ele tem olhado dos céus para nós. Quando nós ainda éramos crianças, ainda quando eu era criança, Deus permitiu, irmãos, que eu perdi a minha visão aos 5 anos de idade. Confesso para a irmandade que naquele tempo eu não entendia o plano de Deus, o porquê. Ainda que sendo uma criança, a gente não consegue compreender os fatos quando acontecem nas nossas vidas. Mas o Senhor fez muito mais do que a gente viesse compreender algo dessa natureza, os motivos pelos quais aconteceram. Mas hoje eu glorifico a Deus, porque a visão espiritual que Deus deu a cada um de nós, irmãos, supera todas as dificuldades da vida. A salvação que Ele nos promete, irmãos, para a sua glória, a vida eterna, é o maior prêmio que nós podemos receber, irmãos. Eu sou grato ao Senhor pela sua bondade e misericórdia, porque ainda na minha mocidade o Senhor já começou esta obra na minha vida. Quando fui congregado pela primeira vez, ali o Senhor falou muito comigo, mas os meus familiares foram muito contra eu servir a Deus, não aceitaram, congregando, testemunhado, sem ter esta plena liberdade de batizar, de servir a Deus. Mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, porque eu não podia estar na igreja congregando, mas dentro da minha casa estava falando do amor de Jesus Cristo, falando da sua palavra. E o Senhor me dando força, assim, no tempo certo, quando fui assistir um batismo, depois de 2 anos, o Senhor mandou a sua palavra: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, é a força da minha vida. E com aquela palavra, irmãos, o Senhor me colocou em realidade. Quando terminou, pedi ao irmão que me levasse, que eu queria ser batizado. E quando o Senhor preparou, irmão, aquele momento de eu ser batizado, que saí das águas, Deus tomava aquela vontade numa comunhão muito gloriosa. Uns que falavam em línguas, outros glorificavam a Deus, porque estavam vendo alguém ali, irmãos, que não tinha sua visão material, que não enxergava o sol, nem a lua, nem as estrelas, nada dessa vida, mas estava enxergando o caminho da vida eterna. Glória a Deus. Sou grato a Deus e confesso para a irmandade que sou muito feliz em servir a Deus. Eu agradeço a Deus porque naquela manhã também o Senhor me prometeu dar o dom da música, mas eu não sabia tocar nenhum instrumento. Geralmente as pessoas com algum tipo de deficiência visual têm alguma habilidade, conseguem tocar, mas eu não conseguia, irmãos. Mas eu glorifico a Deus, porque era a obra de Deus na minha vida, para Deus ser glorificado. No outro dia comecei a estudar música, e com anos batizados já tinha decorado todos os hinos do Inário, e já estava tocando na casa de Deus, irmãos. Na minha cidade, muitos irmãos tinham começado a estudar música e paravam, achavam difícil, mas com misericórdia do Senhor comecei a ensinar música para eles, e eles olhavam, e um irmão que é cego e conseguindo ensinar música para eles, era bondade de Deus. Para é difícil, irmão, a música. E eu falava: não, irmão, é fácil. Você vai conseguir, vai aprender. É assim que toca, irmãos. E por necessidade, eu comecei a tocar um trombone, por necessidade, por os irmãos estar estudando outros instrumentos, além de ensinar a parte musical, também tinha que ensinar a tocar o instrumento. Então tive que aprender a tocar outros instrumentos. E com misericórdia de Deus, aprendi 7 tipos de instrumentos, tocar 7 instrumentos diferentes. E ali fui ensinando para eles, e o Senhor foi abençoando, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus, irmãos, também. Eu servi a Deus sozinho e pedi a Deus que, se assim fosse da sua vontade, preparasse uma das filhas para ser minha esposa. E vemos, irmãos, como é a preparação e o poder de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente pensa que vai vir de um lado, vai vir de outro, mas tiveram ali alguns irmãos conosco no Rio Grande do Norte, tiramos foto, e quando chegaram naquela alegria, chegaram aqui em São Paulo, naquela alegria mostrando as fotos, e a minha esposa, na época uma jovem, quando viu essa foto, sentiu que ela haveria de ser minha esposa, e buscou ao Senhor, Deus buscou a sua palavra para entender se era a vontade de Deus. O Senhor falou: vai essa viagem, faz a minha vontade, recebe o meu servo como teu esposo, porque é a minha preparação. Irmão,
Então Deus criou um caminho, ela foi até ali no Rio Grande do Norte. Nos conhecemos, o Senhor nos uniu e preparou todas as coisas. Contraímos matrimônio em 5 meses após conhecê-la. E hoje o Senhor tem nos abençoado, uma esposa maravilhosa, tem nos dado um casal de filhos, que tem sido bênçãos de Deus na nossa casa, irmãos. Agradeço a Deus, o Senhor, moramos 1 ano e meio aqui em São Paulo, depois o Senhor preparou de retornarmos ali para Coronel João Pessoa. E chegando ali, irmãos, não tinha músico, somente eu era músico daquela congregação e tinha vindo para cá. E depois Deus preparou que começamos ali a ensinar música, eu e ela ensinando as organistas, que também não tinha organista na região. Era uma necessidade muito grande e o Senhor abençoou, preparou bastante organistas. Hoje tem várias instrutoras. E o Senhor tem nos abençoado naquele lugar, irmãos. Louvo, glorifico a Deus, porque o Senhor ali nos ajudou, irmãos. Tem chamado quase toda a minha família, somos em 7 irmãos. O Senhor fez grandes obras entre eles. Tinha um dos meus irmãos que queria ser padre, foi o primeiro ao Senhor chamar ao seu santo caminho, irmãos. Outro dava muito trabalho aos seus pais, era viciado na bebida, hoje é músico na casa de Deus. A minha irmã gostava muito dessas coisas de festa, hoje serve a Deus junto conosco. Vamos ter mais também estão servindo a Deus. Os meus pais estão congregando firme, chegam primeiro do que eu na igreja. E nós estamos glorificando a Deus, irmãos. Aqueles que eram contra, que me proibiam, são os que hoje testificam para as pessoas e contam o testemunho da obra que Deus fez. E estão muito felizes. Irmãos, eu agradeço a Deus. Porque quando se completou 3 dias que o Senhor me chamou na água do Santo Batismo, eu estava orando na minha casa, o Senhor veio para a sua presença, me batizando, dando dom de novo a meus irmãos. E às vezes a gente, tem muitos irmãos que às vezes ficam naquela ansiedade, eu quero receber o dom de línguas e corre para um lado e para outro, devemos buscar mesmo. Buscar mesmo os dons de Deus, irmãos. Mas quando o Senhor quer, Ele sela, Ele dá um dom aonde Ele decide fazer a obra, irmãos. Estava orando sozinho, o Senhor fez essa obra, irmão. Deus é maravilhoso. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor também permitiu, porque eu, devido a não ter a visão e moro numa cidade muito pequena, com 5.000 habitantes, e muita dificuldade na questão de conseguir um estudo acessível para uma pessoa com deficiência visual. E fiquei até os 30 anos de idade sem estudar, mas Deus preparou, que fui ali até a Mossoró, uma cidade grande, e lá comecei a estudar, irmãos. Em 2 anos o Senhor preparou de concluir o ensino fundamental, o ensino médio, eu prestei um vestibular para psicologia, fui aprovado, em 2018 eu estava formado, e hoje pós-graduado, servindo a Deus, trabalhando e vendo, irmão, não por vaidade, mas tudo para a honra e a glória de Deus, porque nós temos que enxergar Deus nas pequenas coisas dessa vida, e dizer tudo é Deus, foi Deus que fez nas nossas vidas, foi Deus que preparou, vamos fazermos uso daquilo que Deus confiou a cada um de nós, quando vem da obra de Deus. Irmãos, onde nesta profissão, o Senhor tem nos abençoado. Então, irmãos, glorifico a Deus, porque nesta profissão o Senhor tem nos ajudado a fechar esses serviços, irmãos, a muitos de nossos irmãos, muitas pessoas que já estão, muitas vezes, numa condição de perder a motivação, perder o sentido da vida. E o Senhor tem nos abençoado, irmão, dando vitórias neste sentido, ressignificando todas essas questões. Temos visto, irmãos, grandes obras, grandes livramentos, as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Irmãos, eu entrei naquela faculdade e eu não tinha... Na verdade, como eu já falei, eu fiz o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio em 2 anos. Então foi muito resumido, vendo aquelas matérias de maneira muito superficial. Mas quando o Senhor tem um plano nas nossas vidas, irmãos, Ele complementa, Ele faz tudo o que falta, e nós damos glórias ao nome dele, né, irmão? E quando eu entrei naquela faculdade, as pessoas se apresentavam, e a maioria falava que já tinha uma graduação, e eu não tinha muito o que falar para eles nesse sentido, porque era muito básico o meu conhecimento. Mas glorifico a Deus, irmãos, porque o Senhor nos abençoou naquela graduação e durante os 5 anos, irmãos, nunca fui reprovado em nenhuma disciplina e hoje estou glorificando a Deus. O Senhor preparou a minha formatura em 2018 e no dia, irmãos, da minha formatura, a dona daquela faculdade, a diretora da faculdade, foi a pessoa que decidiu em me apresentar diante de todo mundo quando fui convocado, chamado ali. Toda aquela plateia se levantou para aplaudir porque estava vendo isto, irmão, como uma obra de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes eles citavam e diziam que
falava que era fonte de inspiração para eles, mas nós, irmãos, entendemos que não é mérito nosso, não é condição, é obra de Deus nas nossas vidas, irmãos, porque eles percebiam que eu não tinha, não tendo a visão, se dedicava, estudava e conseguia bons resultados naquelas disciplinas e estava concluindo aquele curso, irmãos. Eu glorifico a Deus, irmãos, dentro daquela faculdade, às vezes a gente tinha muito essa concepção antigamente que os jovens entraram na faculdade, vai entender as coisas de Deus, vai trocar as coisas de Deus pelo mundo, pelas coisas do mundo, irmão. Ali nós presenciávamos tanta coisa que não agrada a Deus realmente, mas entendemos que o propósito de Deus, irmão, é nos colocar nesses lugares como luz do mundo, como disse o Senhor Jesus, sal da terra e luz do mundo. Ali dentro falávamos das coisas de Deus, muitas pessoas às vezes choravam, passando por algumas demandas, alguns sofrimentos. Um dia eu até brinquei com uma colega de profissão minha, se os irmãos nos permitem, ela falou assim que não estava entendendo a disciplina. Eu falei, então fecha os olhos e vamos aprender com o de olho fechado, porque a gente aprende. Então, irmão, é a misericórdia de Deus. É o Senhor que nos ajuda e tem nos guardado e tem nos abençoado, irmão, naquele lugar. Agradeço a Deus também no ano de 2018. O Senhor preparou, fui apresentado para cooperadores jovens e menores. E junto àquela mocidade, servindo ao Senhor, Deus tem feito grandes obras, libertações. Um dia, mesmo antes de ser apresentado, os irmãos me convidaram numa oração para fazer uma unção, participar de uma unção com os irmãos. Por amor, CCB. Que estava iniciando um tratamento de leucemia e os pais estavam muito desesperados com essa situação. E naquela oração, irmão, o Senhor libertou aquele adolescente dessa enfermidade, está curado, liberta até o dia de hoje. Nós estamos dando glória a Deus. Senhor, nos abençoe esse ministério de cooperadores jovens e agora em 2023, por misericórdia de Deus, irmão, sem nenhuma condição nossa. Os irmãos nos ligaram da reunião ali em Natal, dizendo que o Senhor tinha confirmado para o Ministério de Ancião. E confesso para os irmãos que estava em pé, sentei ali na cadeira, porque o choque é muito grande. Mas eu peço a Irmandade as vossas orações. E cremos que o Senhor nos ajudará desde o zero a fazer a vontade de Deus, irmãos. Estamos juntos, saímos de cooperadores jovens. Continuamos ainda atendendo as irmãs jovens naquele lugar. Estamos com o ancião também, junto à mocidade, à Irmandade, porque, irmãos, nós amamos a mocidade, amamos a obra de Deus, o povo de Deus, acreditamos na mocidade, irmão. O ministério acredita na mocidade. Muitos olham e veem, classificam, acham que são rebeldes, mas nós enxergamos a igreja do futuro, irmãos. Vamos investir no povo de Deus, investir na obra de Deus, e nós vamos ver o Senhor fazer grandes obras no nosso meio, irmãos. Agradeço a Deus, irmãos, a minha esposa, o Senhor tem abençoado, como já falei. Ela, quando criança, ainda foi diagnosticada, identificada também que não tinha visão. Os pais dela pediram oração, pediram unção na igreja, e através daquela unção o Senhor libertou a serva de Deus. Enxerga muito bem, irmãos. Meu irmão mais velho sofreu 30 anos de epilepsia. Deus permitiu que ele fez uma cirurgia, irmãos, agora depois de 30 anos, tomando altas dosagens de medicamentos, já não fazia mais efeito, sentindo muita convulsão. E depois daquela cirurgia, não esperávamos que ele teria uma consequência tão grave, era só uma pequena sequela na visão, o médico falou. Ele perdeu toda a memória, não sabia ler, não sabia escrever, passou 15 dias nessa condição, não conhecia os objetos em casa, foi dormir desta maneira, nessa condição, e acordou liberto, e nós estamos dando glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem nos ajudado em todos os sentidos, nós glorificamos a Deus. Prestamos ali também um concurso público, o Senhor nos abençoou. E pedimos a Irmandade no seu Vitória nesse aqui, da minha esposa também, quando foi para lá, era concursada aqui. E quando viemos embora no outro dia, irmãos, faltando um dia para voltar, depois da licença maternidade dela, e surgiu uma vaga ali na área da enfermagem, começamos com aquele gestor, ele disse, pode começar a trabalhar amanhã, que a vaga é sua. E o Senhor tem cuidado de nós naquele lugar, tem nos abençoado, tem preparado para nós ser aprovado por cursos públicos, e nós estamos ali trabalhando na obra de Deus, evangelizando, fazendo visitas, pegamos o violão, pegamos o instrumento, fazendo visita com a Irmandade, e estamos lá, dizendo que Deus é bom outra realidade, é um pequeno número de Irmandade, pequeno número de músicos, quando tem 10 músicos na igreja, uma glória, 15 músicos, então vamos estar falando, né, irmão, no pouco e no muito, no quarto seja Deus. Então, graças a Deus, irmãos, por esta força, por tudo que o Senhor tem feito, os meus irmãos, minhas irmãs, toda a minha família. Deus tem feito uma obra gloriosa na vida deles, libertações, milagres, mas em outros momentos Deus prepara a gente contar. Agradeço a Deus, trago a saudação da minha congregação do Coronel João Pessoa, Rio Grande do Norte. Desejo agora também, Deus preparando dia 15 de fevereiro estarei em Brasília, ficarei uns 4 dias.
Em toda essa irmandade, trago-lhe saudação com a paz de Deus.